Queridos irmãos e amigos, é com grande alegria que aqui estou para apresentar o desafio ao Criador em Sodoma. Gostaria de convidá-lo a poder também abrir junto comigo o livro sagrado, a Santa Bíblia. E o convite que eu lhe faço é para que a abra no capítulo 16 do livro de Ezequiel e acompanhe a leitura que nós vamos fazer a partir do versículo 49. O livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 em diante. Porém, eu vou usar uma linguagem mais moderna, uma linguagem que é da Bíblia viva. Vamos então ver o que o Senhor nos quer ensinar. Diz-nos assim o versículo, a partir do versículo 49. Como lhe disse, é uma linguagem um pouco diferente da sua e um pouco mais compreensível. Diz assim: estes foram os pecados de Sodoma, sua irmã: orgulho, preguiça, desprezo aos pobres e necessitados, quando ela tinha riquezas e alimento de sobra. Foram muito atrevidos os moradores de Sodoma, mesmo sabendo que eu observava a sua vida, eles se entregaram à imoralidade. Foi por isso que eu destruí completamente aquela cidade. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você adorou muitos ídolos, muito mais que ela. Você foi tão ruim que a seu lado Sodoma e Samaria parecem inocentes. Por isso aguenta calada o seu sofrimento. Os pecados que você cometeu foram muito mais terríveis que os de Samaria e Sodoma. Elas são mais justas que você e mereceram um castigo menor. Você mesma serviu de advogada de defesa para as suas irmãs. Mas se no futuro eu mudar a sorte de Sodoma e Samaria, também devolverei a Judá sua antiga prosperidade. O terrível castigo que você sofreu servira de consolo para elas e de humilhação para você. Quando as suas irmãs Sodoma e suas filhas Samaria e suas filhas forem restabelecidas, você e suas filhas também serão. Quando você era rica e poderosa, costumava desprezar sua irmã Sodoma, mas agora seus grandes pecados foram mostrados a todo o mundo. Agora você é desprezada pelos seus vizinhos, os sírios e os filisteus. Sim, você terá que sofrer o justo castigo por todos os seus pecados, diz o Senhor. Queridos irmãos e amigos, Deus está-se a dirigir a quem? Através do profeta Ezequiel. A quem ele se está a dirigir é alguém ou é algo que vive uma vida terrível e muito pior que a vida que viveram os sodomitas e que viveu Samaria. Mas se você quer saber a quem Deus se está a dirigir de uma forma direta através do profeta,
Venha comigo para o capítulo 16 e vamos ler os primeiros 2 versos do capítulo. Diz assim: o Senhor voltou a falar comigo e me disse: Filho do homem, mostre a Jerusalém os terríveis pecados que ela cometeu. Conte-lhe o que o Senhor Deus pensa a seu respeito. Você não é melhor que uma cidade fundada por gente estranha. Seu pai deve ter sido um morreu e a sua mãe heteia. Queridos amigos, o nosso Deus, vendo a triste condição a que chegou a cidade santa, a cidade da paz, a Jerusalém terrestre, ele envia uma mensagem de admoestação a essa cidade. Queridos amigos, como disse, depois de alguém me ter enviado uma notícia que vou partilhar convosco, confesso que eu fiquei muito triste com aquilo que vai acontecer. No Instagram está a ser anunciado, e agora não é oficioso, é oficial, Israel albergará o festival de orgulho mais grande da história do Médio Oriente. Portanto, isto está em língua espanhola, mas diz que Israel vai albergar o festival de orgulho mais grande da história do Oriente. Quero ainda mostrar-vos também uma outra, agora ainda também no Instagram, outra notícia que eu quero que vocês visualizem. Vejam aquilo que nos é dito. A Igreja e a população LGBT. Papa Leão descarta formalizar união de casais do mesmo sexo. O papel histórico da religião como instrumento de controle sobre os corpos e a sexualidade. A história da Igreja e as LGBT. Em 24 de abril de 2026, o Papa Leão XIV declarou que o Vaticano não apoia a bênção formal de uniões homoafetivas. A posição reafirma limites históricos da Igreja Católica diante das demandas dos direitos LGBT+, revelando a longa trajetória de disputas religiosas sobre o controlo de corpos e de sexualidade. Entre os séculos XIII e os séculos XVII, a Inquisição consolidou a perseguição à chamada sodomia, termo derivado da narrativa bíblica de Sodoma e Gomorra, onde Deus amaldiçoou 2 cidades por cometer pecados mortais, transformada em categoria moral, e a palavra passou a classificar práticas. Queridos irmãos, há algum tempo a esta parte, nunca se viu como se está a ver tanta sodomia neste mundo. Notem esta notícia. Festival LGBT em Israel gera críticas, zombaria de Deus.
Uma conta oficial do governo de Israel na plataforma X divulgou um festival LGBT+, programado para ocorrer entre 1 a 4 de junho na região do Mar Morto. A publicação informou que o evento chamado Pride Land reunirá 4 dias de atividades voltadas à comunidade com programação contínua. Na mensagem, o perfil declarou: o orgulho se ergue no ponto mais baixo da terra. Em junho, o Mar Morto se transforma na terra do orgulho, o maior festival LGBT+, da história do Médio Oriente. 4 dias de celebração da comunidade e conexão sem parar. Israel celebra a sua comunidade LGBT, que é mais como nunca antes. De acordo com o The General Post, o evento prevê a montagem de uma estrutura temporária no deserto, com cerca de 15 hotéis, instalações de praia e uma arena central para apresentações artísticas. O programa inclui atrações com artistas israelenses e atividades ao longo de todo o dia. O produtor do festival, Aaron Cohen, afirmou que a iniciativa tem proporções inéditas. Este é o maior evento que já realizamos aqui. Optámos por crescer, investir milhões, alugar hotéis inteiros por 4 dias e construir uma cidade do zero no meio do deserto, declarou. E ele acrescentou: é uma experiência que se vive 24 horas por dia, desde momentos mais tranquilos até noites de celebração com uma atmosfera de música e convivência. A divulgação do evento gerou reações nas redes sociais. Parte dos comentários partiu de usuários que associaram a região do sul do Mar Morto à localização tradicional das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra, mencionadas em Gênesis 19. O sacerdote Michael Lilly, da Igreja Ortodoxa da Natividade de Cristo, afirmou: por que aqui? Eles estão zombando de Deus. A comentarista Josie Glad declarou: das ruínas de Sodoma e Gomorra somos lembrados mais uma vez que o orgulho é um pecado mortal. Isso é uma zombaria de Deus. Segundo o The Christian Post, o influenciador Jake Posipieck questionou: isso está acontecendo apesar das restrições de guerra. O evangelista Cian Foix afirmou: estamos vivendo os últimos dias. Queridos irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Aqui temos também a notícia em inglês do Jerusalem Post. Ela aqui está anunciando que, junto às margens do Mar Morto e no território que foi devastado pelo fogo e enxofre, Deus mais uma vez vai ser desafiado pelos sodomitas, por todos aqueles que não aceitam como são e que querem deixar de ser o que são para passarem a ser aquilo que eles pensam que são. Queridos irmãos, notem o que é que nos diz ainda esta notícia. Publicação do stand White House Brasil. E esta notícia saiu no dia 23 de abril às 15h30.
Israel deve sediar, a partir do dia 1 de junho, o maior festival LGBT+, já realizado no Médio Oriente, o Pride Land. Os organizadores planejaram construir uma cidade orgulho gay, no Mar Morto, que funcionará por 4 dias ininterruptamente. O novo festival transformará uma faixa do deserto da Judeia em um destino de comemoração com 15 hotéis e complexos de praia, além de festas e apresentações. Segundo os organizadores, o Pride Land será maior do que o desfile anual LGBT+, realizado em Tel Aviv. E embora as festas sejam a maior atração, haverá ainda um espaço dedicado a famílias e crianças, eventos culturais e workshops. Queridos irmãos e amigos, ao ler isto, assusta-me e, sobretudo, com a última parte desta notícia. Porque diz, e embora as festas sejam a maior atração, haverá ainda um espaço dedicado a famílias. E famílias LGBT e também outras famílias comuns que irão ali ter as suas crianças a ver estes atos sodomitas, esta verdadeira Babilónia. No país aonde Jesus andou, no país em que Jesus, no alto da cruz, clamou por perdão para eles e para nós. Ali onde Jesus derramou o seu precioso sangue, hoje Satanás, movendo estes movimentos, vai desafiar mais uma vez o nosso Criador. Queridos irmãos, eu gostaria de falar-vos, poderia falar de muitos, mas eu gostaria de introduzir 2 desafios que foram feitos a Deus e as suas terríveis consequências. E, queridos irmãos, se nestes 2 desafios aconteceu aquilo que nós vamos ver, eu não sei o que poderá vir a acontecer naquela terra da Palestina nesses dias de junho, de 1 a 4. Vamos para o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 4, lemos o seguinte: Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Queridos irmãos, este desafio foi feito a Deus depois de Deus haver dito ao nosso amado irmão Noé, quando saiu da arca, depois de haver sido protegido ele e a sua família no dilúvio, Deus disse-lhe estas palavras que estão registradas no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Deus os abençoou, Noé e seus filhos, dizendo-lhe: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Satanás, ao ouvir Deus pela segunda vez repetir a mesma ordem que ele havia dado aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Satanás agora vai levantar um homem na terra, um homem orgulhoso que desafia Deus, e esse homem foi Nimrod. Sabendo ele que Deus havia dado a ordem a Noé para que o povo se espalhasse pela terra, enchesse a terra, ele deu uma ordem contrária. E a ordem foi: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus.
Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Querido amigo, querida amiga que me escutas, se tu tens andado a desafiar a Deus, tu vais pagar um preço, porque quem desafia a Deus, mais cedo ou mais tarde, pode não ser logo a seguir ao desafio, mas garanto-te que as consequências virão de uma forma tão terríveis que tu nunca imaginaste quando iniciastes o desafio a Deus. E eu quero vos dizer uma coisa. No capítulo 11 e no versículo 8 do mesmo capítulo, do mesmo livro de Gênesis, diz o seguinte: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Queridos irmãos, Deus, pela sua infinita misericórdia, antes de os poder haver destruído naquele lugar, na construção daquela torre, Deus quis lhe dar uma oportunidade. E uma oportunidade que Ele lhes quis dar para que eles se arrependessem de estarem a desafiar a Deus seguindo a Nimrod e passassem a obedecer a Deus, espalhando-se pela face da terra, seguindo a vontade do Criador. Querido amigo, querida amiga, existem homens hoje na terra, como Nimrod, que nos estão a levar para lugares que mais tarde nós vamos sofrer as consequências por havermos feito essas escolhas e havermos decidido fazer o contrário da vontade de Deus. No livro Patriarcas e Profetas, a mensageira do Senhor, no capítulo 10 desse mesmo livro e na página 113, ela diz: ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Estes empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe em colónias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim a sua cidade tornar-se a metrópole do Império Universal. Queridos amigos, este Nimrod, ele queria ser notícia, ele queria ser conhecido como aquele que desafia a Deus. Por isso ele disse, assim, está no texto, no versículo 11 e versículo 4, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Queridos amigos, estão a acontecer eventos com objetivo. O objetivo é de elevar o orgulho humano acima da humildade divina. E aquilo que está para acontecer agora em julho nada mais é para erguer o orgulho humano neste evento sodomita. A mensageira do Senhor vai nos descrever um pouco mais como e com que objetivo e quem estava por detrás da construção daquela torre. E ela continua agora no mesmo livro, na página 114. Quando a torre se completara parcialmente, parte dela
foi ocupada como habitação dos seus construtores. Outros compartimentos, esplendidamente aparelhados e ornamentados, eram dedicados a seus ídolos. O povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro e colocavam-se em oposição ao governador do céu e da terra. Súbito, sustou-se seu êxito e súbito sustou-se a obra que estivera avançando tão prosperamente. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. Os edificadores eram inteiramente incapazes de dar razão dos estranhos mal-entendidos entre eles, e em sua raiva e decepção censuravam uns aos outros. Terminou a sua confederação em contenda e carnificina. Raios do céu, como prova do desagrado de Deus, quebraram parte superior da torre e a lançaram ao sol. Os homens foram levados a compenetrar-se de que há um Deus que governa o céu. Queridos irmãos, até ali, aquele povo, todos tinham a mesma língua. Agora, depois da confusão de línguas que se operou naquela torre, gerou-se a confusão. E a confusão trouxe ao conflito. E o conflito trouxe à morte. E muitos foram mortos na construção daquela torre. Queridos amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Famílias foram separadas porque tinham familiares em cada um daqueles andares. E as línguas, como passaram a ser diferentes e não se entenderam, muitas mães foram separadas naquela maldição dos seus filhos, filhos dos pais, mulheres dos maridos e muito mais. Algo terrível lhe aconteceu. De tal maneira que quando eles acordaram, era tarde demais e viram que o desafio a Deus não compensa. Vamos para o segundo desafio a Deus. No livro de Números, no capítulo 14, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia. Diz-nos o seguinte: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está aqui nos trazendo para esta terra. Porque nos deixar cair à espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: e escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Queridos amigos, se por um lado, no primeiro desafio, se consultaram e se juntaram no mesmo evento, neste novo desafio, agora eles desejam voltar para o Egito. E eles desejam voltar a ter novos chefes
como tinham no Egito, porque eles estavam cansados do homem mais manso da terra, Moisés, e do seu irmão Arão. Eles estavam cansados da forma como estavam a ser dirigidos segundo o plano divino. E eles então o que é que escolheram? Levantemos um chefe e voltemos para o Egito. Queridos irmãos, muitas pessoas hoje que andavam com Deus, mas por líderes que foram levantados dentro de igrejas, líderes, pastores, as pessoas voltaram de novo para a vida do Egito. E vamos ver o que aconteceu. No livro de Números, no capítulo 14, vamos ler o versículo 22 e 23. Diz-nos assim: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Queridos amigos, estes que escolheram voltar ao Egito, estes que queriam ter chefes como tinham no Egito, semearam e colheram. E o que é que eles escolheram? Tudo aquilo que foi feito por eles foi em vão. E Deus disse: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi. Diz a seguir, no versículo 29, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para si. Queridos irmãos, vimos no primeiro desafio que foi feito a Deus uma terrível carnificina. E aqui vimos uma terrível mortandade. Mas apesar de tudo, vejam a misericórdia de Deus. No capítulo 14 e no versículo 32 a 35 diz-nos o seguinte: mas quanto a teus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para disputarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Não compensa o desafio a Deus? Pode demorar, mas chegará. Mas aquilo que eu admiro no nosso Criador é que se os pais mereceram morrer no deserto e os filhos viram a rebeldia dos pais, Deus vai dar 40 anos aos filhos para que se arrependam
para que não desejem voltar ao Egito, para que eles não desejem os líderes que tinham no Egito, os seus pais, para que eles aceitem o líder Moisés e os seus sucessores. Mas, queridos irmãos, infelizmente, a história nos mostra que eles também não aproveitaram e tiveram a triste sorte, porque nós sabemos que pela Escritura apenas Josué e Caleb e as suas famílias entraram na terra de Canaã. Queridos irmãos, estes dois eventos, estes dois desafios a Deus, mostram que muitos que estão nesta peregrinação não vão entrar na terra prometida. Mostra que muitos não cortaram ainda a ligação com o Egito. Muitos ainda não cortaram as práticas com Sodoma e as cidades ímpias. E por isso, como diz aqui, encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Queridos irmãos e amigos, para compreendermos aquilo que vai acontecer agora em junho, lá na terra de Sodoma, eu gostaria de ler convosco Lucas, capítulo 17 e versículo 27 até ao versículo 30. Isto no contexto do sermão profético do fim dos últimos dias. O Senhor falou. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Queridos irmãos, quando Jesus voltar para buscar o seu pequeno rebanho, ele vai encontrar este mundo vivendo na condição dos antediluvianos e na condição do tempo de Sodoma. O mundo tornar-se-á. E agora digam-me, se este evento de junho não é na verdade um desafio visto e conhecido por todos os meios, por todas as redes sociais, rádios e televisões, vai ser conhecido a nível mundial de uma forma como não foi conhecido o exemplo de Sodoma. Queridos irmãos, no capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 7, diz ainda: quando agora aqueles dois varões foram convidados a entrar em casa de Ló, vocês podem ler isso no capítulo 19, e agora estavam dentro da casa de Ló, vejam o que aconteceu. 19, 4 a 7. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para fora, traga-os para nós aqui, fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos,
não façam essa perversidade. Eu quero que nos apercebamos de uma coisa. Diz aqui o texto, de uma forma clara, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, todos os homens, desde os mais velhos aos mais novos, rodearam a casa de Ló. E quero dizer, de todos os países, vai estar em Sodoma, aonde Deus condenou o ato sodomita, vão estar pessoas desafiando Deus. Como que dizendo, nós queremos ver o que é que agora vais fazer. Oh, queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Eu, se estivesse no lugar de Deus, eu sei o que faria. Mas como eu não sou Deus, e felizmente para eles, como não sou Deus, eu não sei o que vai acontecer nesses dias. Queridos irmãos, eu gostaria de ler mais uma vez agora os versos introdutórios, que diz, ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas, cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu mesmo desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito de suas irmãs, para serem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. E veio a mim esta palavra do Senhor, Filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis. Queridos irmãos, nós temos que confrontar a igreja, e em especial aquela que hoje se reconhece que é o Jerusalém espiritual. E estamos a falar de todas as igrejas, mas de uma forma especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O povo que assumiu diante do mundo que é a nova Jerusalém espiritual. E é a essa Jerusalém espiritual que Deus se está a dirigir. Queridos irmãos, gostaria de mostrar-vos agora, já em ato de conclusão, gostaria de falar das 5 cidades que Jesus mencionou. Vamos para Mateus, capítulo 10 e versículo 15, e vejam o que Jesus falou. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olhem o que o Senhor está a dizer. Vai haver menos rigor para aquelas cidades sodomitas que fizeram coisas abomináveis e que vão fazer de novo no mês de junho do que para Jerusalém. E porquê? Porque Jerusalém conhece bem o livro sagrado e sabe qual é a vontade de Deus. E quanto maior é o conhecimento, maior será o rigor no julgamento. Agora notem o que nos diz Lucas 9, 10 a 17, que diz assim: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito
e tomando-os consigo retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E agora no verso 17. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Já vimos que aqui menciona-nos uma terceira cidade, mas que vai ter um juízo diferente de Sodoma e Gomorra. Betsaida. Vamos agora ler Mateus 11, 21 e 22. E aqui vai nos mencionar 4 cidades. Diz assim: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Reparem que da mesma forma como Jesus disse que vai haver menos rigor no julgamento para Sodoma e Gomorra, agora ele fala das 2 cidades, Tiro e Sidom. E agora notem porque é que ele fala de Corazim e Betsaida. Porque estas cidades, Corazim e Betsaida, elas viram, testemunharam aquilo que Tiro e Sidom não viu e aquilo que Sodoma e Gomorra não viram. Por isso, o rigor vai ser menor, vai ser menos acentuado para estas 4 cidades, Sodoma e Gomorra e Tiro e Sidom. Porque diz aqui que se Tiro e Sidom tivessem visto os sinais que foram feitos em Corazim e em Betsaida, eles se teriam arrependido. E se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito o que foi feito em Jerusalém, Sodoma e Gomorra não teria sido destruída pelo fogo. Meus irmãos, porque Deus lida de acordo com o conhecimento. Se você tem conhecimento maior, o juízo vai ser maior, o castigo vai ser maior, e no final a destruição que receberá aquele que sofrer o castigo eterno será maior do que aquele que tinha menos conhecimento. É assim que vai Deus agir. Agora, no livro de Marcos, no capítulo 8, 22 e 25, nós vamos ver porque é que aquelas cidades de Corazim e Betsaida vão ter um juízo mais acentuado. Vamos ler o que é que diz do versículo 22 a 25, e diz: e eles foram para Betsaida, cá está a cidade, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Queridos irmãos, em Betsaida aconteceu o único milagre que Jesus fez por 2 vezes. E para quê? Para que aquele povo de Betsaida eles vissem o poder que estava diante deles. Quem era aquele que estava diante deles?
E eles viram. Primeiro ouviram a voz do cego. Ele agora estava a ver, mas via homens como árvores. E nós poderíamos falar sobre isso, não vamos fazer agora. Porque é que ele viu homens como árvores? Eu um dia irei falar sobre isso. Mas agora, Jesus, pela segunda vez, toca no céu. E ele agora vê de uma forma natural. Queridos irmãos, quero ainda que vocês possam ler mais alguns versículos que se passa uma outra cidade, Cafarnaum. Vamos agora ler Mateus 11, 21, aliás, 11, 23 e 24. Mateus 11, 23 e 24 diz: E tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Queridos irmãos, mais uma cidade que vai ter um juízo mais exaustivo, mais duro do que Sodoma e Gomorra e do que Tiro e Sidom. Cafarnaum, Corazim, Betsaida, eles vão ter um juízo muito mais agravado. Porquê? Porque eles viram a ação de Deus agir no meio deles. Queridos amigos, muito cuidado com o juízo que vai ser executado quando tu entrares no tribunal divino. Muito cuidado. Mas vamos agora ler porque é que Cafarnaum será abatida até aos infernos. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 12. Marcos 2, 1 e versículo 12. Diz assim, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Reparem, Cafarnaum passou a ser a cidade de Jesus em lugar da cidade de Jerusalém. Estamos aqui a falar de Cafarnaum. Agora vamos ver o versículo 12. No versículo 12 diz assim. Vamos ler o 11 e o 12. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quem foi este? Foi aquele paralítico que foi curado e que foram os seus pecados perdoados e foi salvo. E eles viram em Cafarnaum o poder de Jesus de curar, mas também de perdoar pecados. Vamos agora para Mateus 8, e vamos ler 3 versos, versículos 5, 13 e a 15. Vamos para Mateus 8, acompanhem-me, estamos a chegar ao final. 8, versículo 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando. Aonde é que ele estava? Cafarnaum, aonde havia curado aquele paralítico, agora vai acontecer mais um milagre. Vamos ver então o versículo 13 a 15. Diz assim, 13 a 15. Então disse Jesus ao centurião: vai,
e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Portanto, este milagre foi realizado também em Cafarnaum. Versículo 14 e 15 diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou e serviu. Aonde foi? Também exatamente na mesma cidade. Agora vamos para Marcos, capítulo 1, 31 a 34. Marcos, capítulo 1, e vamos ler o versículo 31 a 34, que diz assim, 31 a 34. Então, chegando a ela, tomou-a pela mão e levantou imediatamente, a febre deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demónios, porém não deixava falar os demónios, porque o conheciam. Aonde aconteceu? Tudo isto aconteceu nesta cidade. Mateus, capítulo 9 e versículo 1. Mateus, capítulo 9 e versículo 1, veja-nos o que diz o Senhor. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Jesus passou o resto da vida em Cafarnaum. Porém, mesmo com Jesus em Cafarnaum, mesmo com todos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, aconteceu o mesmo que aconteceu a Jerusalém. Tantas e tantas maravilhas foram feitas naquela cidade. Tantas e tantas vezes Deus se manifestou no Shekinah. Mas o povo não correspondeu àquilo que foi visto. Por isso, eu quero agora ler-vos aquilo que diz a mensageira do Senhor. Mas antes de avançarmos, olhem para aquilo que eu vos vou mostrar. Vejam o que nos mostra aqui. Se isto não isto é uma notícia no Instagram. E vejam o que aqui aparece. Um site no Instagram que diz Gay Adventista. Tem 496 publicações, 3.504 seguidores e a seguir 273. Portanto, Gay Adventista, e agora vejam, vamos avançar aqui, tudo aquilo que aparece neste site gay. Vocês vão ver aí sempre as bandeiras LGBT. Portanto, e vai aparecer também aqui o chamado kinship. Olhem para aqui tudo aquilo que esta página, ódio vestido de religião, continua a ser um ódio. Vejam estes olhos, vejam lava-pés, vejam tudo aquilo, as vestimentas, tudo a ser realmente com os próprios logotipos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vejam o Espírito Santo e o tempo do fim. E agora vejam aqui aquelas cores do arco-íris que mostra, está aqui bem claro para todos aqueles que querem ver. Isto são realidades, mas não é apenas isto. Vou mostrar agora mais uma. Vejam também esta agora aqui. Vejam esta aqui. A história de Kinship Internacional Adventista do Sétimo Dia. Kinship Internacional Seventh Day Adventista. Isto é uma página também. Diz aqui: comprometidos em celebrar e defender as vidas LGBT
QIA+, da IASD, por quase 5 décadas. Este grupo existe, veja o logotipo deles, ele existe para quê? Para defender dentro da Igreja Adventista os direitos LGBT e tudo isto. Está aqui, apoiando indivíduos LGBT que ia mais, IASD, desde 1970. E agora vejam o que diz aqui. No início da década de 1970, alguns corajosos adventistas gays buscaram conexão e compreensão com outros que compartilhavam a sua jornada. Um único e pequeno anúncio publicado na The Advocate, uma revista nacional de notícias gays, desencadeou uma onda de respostas. 37 cartas de adventistas atuais e antigos dos Estados Unidos e Canadá. Esse momento de conexão plantou as sementes para o que logo se tornaria o Kinship. Fundada após uma reunião em Palma Desert, na Califórnia, o Kinship cresceu rapidamente. Em 4 meses, o grupo contava com 75 membros, um presidente temporário, 4 comitês ativos focados em membros de educação a atividades sociais e crescimento espiritual, reunindo-se 2 vezes por mês. A influência do Kinship se expandiu ainda mais a unir forças com um adventista no norte da Califórnia que havia organizado uma rede nacional de amigos por correspondência, a IASD Gay, e com o grupo na cidade de Nova Iorque, que se reunia informalmente desde 1974. Juntos, esses esforços criaram uma comunidade vibrante e solidária, lançando as bases para a missão contínua do Kinship. Queridos irmãos e amigos, tudo isto nós estamos a ver diante dos nossos olhos. E a pergunta é, e deixem-me agora, foi o pastor que me enviou a notícia e vamos ter alguns minutos com este pequeno vídeo. Ele é espanhol, mas vamos então ouvir. Vamos então ouvir este vídeo. Organizan un festival LGBT Sodoma, no en cualquier lugar del mundo, justo en ese lugar. ¿Casualidad, provocación o señal profética? ¿Qué dijo Jesús sobre Sodoma y los últimos días? Lo que dijo es tan preciso, tan actual, que nos deja sin palabras. Bienvenidos a La Tormenta Perfecta, donde analizamos la actualidad con una mirada profética. Sodoma resucita. Esta ciudad bíblica que quedó asociada a la homosexualidad vuelve ahora a ser actualidad. La noticia es oficial y verídica, aunque nos deja sorprendidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Israel promueve este festival masivo llamado Pride Land, la Tierra del Orgullo. Durará 4 días, del 1 al 4 de junio. Será el evento más grande jamás realizado en Oriente Medio, y así lo han publicado oficialmente. En la zona sur del Mar Muerto, la región que los arqueólogos identifican como el Valle de Sidim, donde estaban Sodoma y Gomorra. Allí se ha organizado un evento de celebración de la cultura LGBT. La elección del lugar de Sodoma es intencional, es un desafío a los principios bíblicos. En Israel, tú dirás, pero ¿en Israel, la tierra de la Torá? ¿Cómo es posible? El Estado moderno de Israel es un Estado democrático, con derechos civiles occidentales, con una sociedad plural. Tiene ciudadanos que son muy religiosos y otros muy seculares, unos muy conservadores y otros progresistas. Tel Aviv
la capital, es conocida como una de las ciudades más abiertas del mundo en diversidad sexual. Un gran centro LGBT. La pregunta aquí no es ¿a quién condenamos?, sino ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos está diciendo Dios? Organizan un festival. Queridos irmãos, para conclusão, gostaria de ler aquilo que nos diz a mensageira do Senhor no livro Eventos Finais, capítulo 4, versículo 43. Cristo diz o seguinte daqueles que se ofanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo de que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus com preferência e privilégios, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Isto foi dito e escrito em Rev and Herald no dia 1 de agosto de 1893 e que está repetido também no livro Eventos Finais, capítulo 4, página 43. Termino com aquilo que a inteligência artificial também nos transmite. Diz a inteligência artificial: a analogia de que a Igreja Adventista do sétimo dia é a Cafarnaum moderna nos últimos dias é uma interpretação escatológica baseada nos escritos de Ellen White. Esta visão sugere que, assim como Cafarnaum foi privilegiada com a presença e os milagres de Jesus, mas rejeitou a luz e foi advertida, a Igreja com grande luz, nos dias finais, corre o risco do julgamento se não cumprir a missão. Querido irmão, querida irmã, chegou o momento de chorarmos entre o alpendre e o altar pelos pecados que se cometem na Jerusalém que hoje existe. Fiquem com Deus, subscrevam o canal, partilhem e divulguem esta mensagem. Ajudem-nos a chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus.